O programa Quarta Dimensão está na telinha da redetvm.com.br, a maior e melhor cobertura local. A Bíblia diz, em Apocalipse 17:18, que o número da besta é número de homem. Claramente, literalmente. Em Apocalipse 17, versículo 11, a besta é identificada como o oitavo rei. E se confirma o que sempre dissemos: espíritos maus são criaturas humanas, como os bons também são criaturas humanas. Aceitar malignos criados para a eterna prática do mal seria zombar da inteligência divina. Se o profeta Isaías, no capítulo 45, verso 7, afirma que o mal e o bem são criações exclusivas de Deus, isto forçaria a concluir que a turminha do mal surgiu do alto, veio lá de cima, foi criado por Deus. Quem será tão insensato admitindo tamanha blasfêmia? Quando Zacarias profetiza 2 almas perdidas para cada uma salva no juízo final, teríamos que concluir o maligno vencendo Deus. Seria confessar que o Pai Eterno teria criado serpente capaz de derrotá-lo. Ele criaria uma serpente embaixo dos panos. De minha parte, jamais acreditei neste monstrengo ridículo. Somente entre políticos brasileiros sobram exemplares deste bichinho corrompido. Quando nós vemos tantos demônios por aí de gravata e de terno bonito, terno de confecção de grife. Imagina só, tem tanta sobra de espíritos maus por aí que não havia necessidade de Deus criar alguém especialmente para se encarregar do mal. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença do nosso amigo João Luiz Leal, mais o Fernando e o Everton. Com eles na técnica, temos certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será Vastidão Cósmica, explica a Bíblia. Será possível apontar fraqueza na justiça divina? Vocês acham possível? Perguntas deste tipo causam arrepios. Pessoas de bom senso consideram a justiça de Deus perfeita, sem falhas, especialmente desprovida de impunidade. Pois saibam que alguém me procurou fervilhando de dúvidas a respeito de narrativas que considerava inexplicáveis. Por menos exigente que sejamos, afirmou o nosso consulente, a repetição constante de represálias contra malignos nos causa estranheza. Se o inimigo retorna e continua incomodando, tal coisa nos mostra fraqueza de quem o expulsou. O assunto é complicado e nós pedimos bastante atenção e paciência, meus amigos. Faremos esforços para fornecer uma resposta coerente a esta pessoa em dúvida. Em Apocalipse,
encontramos notícia de batalha entre anjos, dirigidos por Miguel, contra as forças do mal. Vejam só. E foi precipitado aquele grande dragão, aquela antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Sim, foi precipitado na terra, e precipitados com ele os seus anjos. Apocalipse 12, versículo 9. O resultado da batalha foi desastroso para os malignos. No capítulo 19, verso 20, porém, a Bíblia repete o castigo. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta. Esses dois foram lançados vivos no tanque ardente de fogo e enxofre. Apocalipse 19, versículo 20. Alguém perplexo nesta altura poderá até desabafar. Como pode? A turminha do mal perdeu a guerra diante do anjo Miguel e agora retorna com todo o gás. Será que Deus não tem diabicida suficientemente poderoso para exterminar estes flagelos? Eles parecem pernilongos, produzindo aquele sonzinho desagradável em nossos ouvidos, às noites de verão. Será que nada consegue exterminá-los definitivamente? Esmagamos o pernilongo e surgem 10 para nos perturbar. No caso dos espíritos malignos também é a mesma coisa. Estão sempre se renovando e voltando para nos atacar. Mais algumas linhas de Apocalipse e a turminha do mal sofre outra derrota e haja castigo para eles. Ele, o anjo, tomou o dragão, a serpente antiga, que é o diabo e Satanás, e os amarrou por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 2. Por incrível que pareça, esta dança macabra mostra que essas entidades têm 7 vidas como gatos. Ninguém consegue vencê-las. Neste mesmo capítulo 20, versículos 9 e 10, outra vez os adversários de Deus são hostilizados e vencidos. Desceu do céu um fogo que os tragou, e o diabo que os enganava foi metido no tanque de fogo e enxofre, como também a besta e o falso profeta. E todos serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, versículos 9 e 10. Mais algumas linhas e outra vez o castigo atinge o próprio castelo do bichinho. O inferno e a morte foram lançados no tanque de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 14. Se o Apocalipse focalizasse apenas o nosso planeta, todo esse chove não molha seria ridículo. Vejam que o castigo é repetido sem resultado. Impunidade total, porque eles reaparecem. Será que Deus não terá um veneno eficiente para exterminar de vez esta turminha perturbadora? A serpente é expulsa e volta, expulsa outra vez, torna a voltar. Como gangorra, ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Parece brincadeira de criança. Tudo bem, concordamos então. No caso de tratar-se de brincadeira, vamos chamar o Juquinha e o Joãozinho e também a menina Berenice.
para que entrem na roda e brinquem. Epa! Mas não é brincadeira não, meus caros. Esta visão confusa, misturada, só existe para quem labora em termos de planeta privilegiado, a Terra como o único planeta lá no céu. O resto é tudo parado, tudo sem vida. Como quer a teologia. A Terra como centro do sistema planetário. Aqui nós temos o inferno, o purgatório, o céu e não sei mais quantas coisas para punir, mas os maus não são punidos, ficam aí, zanzando e incomodando os outros. Terra como centro de tudo torna-se empecilho para o entendimento da Bíblia. Afinal, Copérnico e Galileu já desfizeram esta confusão há séculos. Com esta mentalidade de arraial, nós não conseguiremos compreender Apocalipse, nem Bíblia, nem coisa nenhuma. Aqueles que aceitam a evolução cósmica do ser humano sabem que a Bíblia está certa, mas ela foi mal interpretada. O erro se encontra na estreiteza da visão dos que consideram a Terra como o centro de tudo. Errados estão os intérpretes. O Apocalipse descreve as jornadas evolutivas de 3 planetas. 3 grandes ciclos de aprendizado foram descritos pelo profeta João no livro Revelações. Bastará percebermos que o juízo final determinou a expulsão dos ímpios em todas as versões citadas. Isto mostra episódios diferenciados referentes a cada planeta, dentro de um único livro. Chegou, porém, a tua justiça e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Apocalipse 11, versículo 18. Poucos versículos depois, ficamos sabendo que Miguel e seus anjos expulsaram o dragão depois daquele juízo final ocorrido em Éden. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Foi atirado na terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, verso 9. Para bom entendedor, meia palavra basta. Será essencial compreendermos para onde foi lançada aquela antiga serpente, agora chamada dragão. O texto registra com clareza. O dragão foi atirado na terra, anotem aí, na terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, versículo 9. Alguém poderá dizer, epa, eu já vi este filme. E viu mesmo, caríssimo. Essa serpente desceu para a terra no episódio Adão e Eva. A raça adâmica desceu para a terra, simbolizando todos esses mesquinhos indivíduos que dominaram a terra. Até hoje tem gente dominando a terra até hoje. Esses são os fatos que Apocalipse descreve. Nesses capítulos 11 e 12, o Apocalipse descreve expulsão da raça adâmica para o nosso planeta. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do João Luiz, o nosso site já está na telinha. E convidamos vocês para acessá-lo. Obrigado, João Luiz. O nosso neto Ricardo colocou mais a palestra Devassando Complexos de Inferioridade, agora escrita para quem gosta de leitura. Obrigado ao Ricardo por mais esta alternativa para os telespectadores.
E ninguém deixa de visualizar o YouTube, onde 134 palestras se encontram à disposição de vocês, dia e noite. Em seguida, o nosso tema, vastidão cósmica, explica a Bíblia. Repetimos para que vocês entendam bem. Em todos os julgamentos, o Apocalipse aponta a expulsão dos ímpios. É a higienização do planeta. No momento em que Miguel expulsou aquela serpente do Éden, corporificada pela raça adâmica, aquele mundo se tornou paradisíaco. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Apocalipse 12, versículo 10. Ficam explicadas as reaparições dos malignos e se desfazem ideias de impunidade. Lá na justiça divina não existe impunidade. Cada ato nosso, como Deus controla até o cabelo que cai da cabeça de cada um de nós, Deus controla também os nossos atos. E ninguém sairá incólume de um mal que praticar. Ficam explicadas, então, essas constantes reaparições, porque não é na Terra que aconteceram. Elas aconteceram aqui na Terra, mas também nos dois planetas, um que nos antecedeu e outro que veio depois, que é aquele que vai levar aquelas almas que não se ajustarem ao novo tipo de mentalidade cristã que vai se implantar na Terra. Então ouvi, vejam só o que aconteceu em Éden. Então ouvi a grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Apocalipse 12, versículo 10. Ficam explicadas as reaparições desses malignos e se desfazem tudo que possa concluir-se como impunidade. A influência do mal fora banida do planeta Éden por essas palavras que nós escutamos. Pelo exílio dos ímpios. Aqui na terra, porém, a revoada deles estava apenas começando. Lá no princípio, com Adão e Eva e toda a caterva. Os espíritos reprovados no juízo final do Éden parecem gafanhotos, viajando espiritualmente no espaço na direção da terra. Jesus falou desta descida ruidosa, caríssimos, essa descida semelhante a passarinhos voando, quando Jesus diz no Evangelho: eu vi Satanás cair como relâmpago. Aquela revoada de espíritos maus que desceu e se espalhou pela terra, raça adâmica. Em Lucas 10, versículo 18, Jesus se referiu a esta queda dos espíritos maus que se espalharam na terra. Satanás é coletivo da raça adâmica, rejeitada como estorvo no seu planeta de origem. Entendendo a dança disciplinadora dos perversos, o retorno dos malignos fica explicado, é explicável. Todos serão julgados conforme suas obras e remanejados de acordo com posturas éticas. O Zé Mané está perturbando os mansos no planeta, que os mansos herdaram, porque os mansos herdaram de Jesus, conforme Jesus diz, eles herdarão o planeta Terra. Mas os ímpios voltam a atacar, mas já agora em outro planeta, já não é mais aqui. Depois do juízo final, eles nem mais mostrarão suas caras por aqui. Eles voltam a atacar lá no outro planeta onde serão banidos. Em termos proféticos, nossa explicação é esta. No primeiro ciclo,
inicia capítulo 5 de Apocalipse e vai até uma parte do capítulo 12. Dentro desses capítulos, o profeta João corporificou em símbolos milênios de história do mundo que antecedeu o nosso, isto é, o planeta Éden, terra de origem da raça adâmica. Este lugar, na linguagem do Gênesis, é conhecido como Jardim do Éden. Para nós, é planeta que se tornou paradisíaco, o Éden, no momento que foram expulsas as criaturas maldosas que viviam por lá. Graças te damos, Senhor, diz a Bíblia, por haveres tomado de volta o teu poder, e serem julgados os mortos e exterminados os corruptos. Apocalipse 11, versículos 17 e 18. Eu pergunto para vocês, como nós encontraríamos a terra neste texto se a terra continua corrupta até hoje? O profeta João usa a palavra terra e os teólogos pulam de alegria. Opa! O dragão foi precipitado na terra e com ele os seus anjos, todos eles corrompidos. Seus assessores de Deus falaram do extermínio da corrupção. Este planeta não pode ser o nosso de forma nenhuma. Percebam que o profeta João enxergava tudo por uma visão profética, em corpo astral. Ele não pisava o chão que os seus olhos espirituais visualizavam. Aquele mundo era semelhante ao nosso no aspecto físico. Todos os planetas são mais ou menos parecidos. Na mente do profeta minado pela cultura da época, era como se o Éden fizesse parte do nosso planeta. Por isso a confusão. Muita gente até hoje rejeita a existência de outros mundos habitados. Seria exagero exigirmos que alguém do primeiro século acalentasse tais expectativas. Na mesma linha de raciocínio, o profeta sofreu idêntica limitação quando apontou figuras da religião judaica. Tudo perfeitamente explicável. 12 tribos, leão da tribo de Judá, etc. Todas essas imagens literárias só podiam retratar a tradição do seu povo. Nem ele, nem os destinatários da mensagem entenderiam algo fora deste contexto. Por isso, João Evangelista verteu os símbolos pela nomenclatura da religião de sua gente, o que eles entendiam. Seria insensato usar termos alienígenas. Seu povo não aceitaria outra linguagem. O fato é que o dragão, que é a serpente, foi expulso para nosso planeta. E tal coisa estabelece ligação com o que o Gênesis nos conta. Junto com Adão e Eva, vieram a serpente antiga e os seus anjos. Seus anjos é a multidão de ímpios expulsos de Éden, porque não veio Adão e Eva, vieram inúmeros componentes daquela raça. É primordial aceitarmos esta coincidência. A expulsão descrita no Gênesis é a mesma citada no capítulo 11 de Apocalipse. Com única paulada, nós matamos 2 coelhos. Uma das versões do mesmo fato foi escrita por Moisés, a outra pelo profeta João. Nesta altura, os catedráticos tentam me confundir. Não pode ser, Getúlio, dizem eles. Como livro profético, o Apocalipse prevê somente o futuro. Adão e Eva pertencem ao passado, portanto, estão fora de contexto. E eu vou explicar. Está escrito: apareceu um grande sinal no céu. Mulher vestida de sol que tinha a lua debaixo dos seus pés e coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estando grávida, ela clamava com dores de parto,
Apocalipse 12, versículos 1 e 2. Isto é conclusivo, meus amigos. No entanto, nós temos que considerar uma coisa. O nascimento de Jesus é passado. No entanto, o profeta João está focalizando Maria com dores de parto, antes de Jesus nascer. Portanto, o Apocalipse retrata, sim, acontecimentos do passado. Contra fatos não há argumentos. Esta mulher vestida de sol é Maria, mãe de Jesus. Isso nós comprovamos até pela voz de teólogos famosos. Não sou eu quem digo. São teólogos famosos aceitos universalmente. São Bernardo e Santo Agostinho escreveram que realmente esta mulher que apareceu se tratava de Maria, mãe de Jesus. E não ficamos apenas no testemunho destes figurões, não. O livro profético nos oferece alicerces sólidos. Meditem este fato, meditem no texto. E ela, a mulher vestida de sol, deu à luz um filho varão que haveria de reger todas as gentes no futuro. Apocalipse 12, versículo 3. Ora, quando o Apocalipse foi escrito, nos finais do 1º século, Maria de Nazaré já era desencarnada. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Anjo de Apocalipse voando baixo esclareceu o profeta João. A besta que viste era, mas deixou de ser. Ela vai subir do abismo e será destruída. Os habitantes da terra se espantarão de ver a besta que era e não é mais. E ela retornará. Apocalipse 17, versículo 8. Vejam que o ente diabólico, ao emergir do abismo, perdeu malignidade. Vejam que coisa maravilhosa. Explicação soberba esta. Ninguém confunda estas entidades reais com os chifrudos imaginados pelos teólogos. Estes aprendem e são redimidos pelo Cristo que vive dentro deles. Quando entendemos que alguém era besta e deixa de ser, entendemos a força transformadora do aprendizado. Demônio não progride espiritualmente, porque ele está predestinado ao mal. Podemos cair nas ciladas dos abismos da ignorância, nós humanos, e até sermos identificados com a besta, podemos. Mas a escravidão é temporária, nós somos filhos de Deus. O homem mais perverso do mundo poderá se tornar líder das trevas, mas ostentará este cargo por pouco tempo. Todos nós aprendemos no Apocalipse que a besta é mutante. Era e já não é mais. Está escrito, não sou eu quem digo, está escrito. Era e não é mais. Porque nós também podemos ser maus hoje, mas daqui a 100 anos, 1 milênio ou 2 milênios, poderemos nos transformar em gente boa. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do nosso tema, vastidão cósmica explica a Bíblia. Percebam que tudo se esclarece quando nós nos guiamos de maneira coerente. Nosso raciocínio se confirma. A mulher vestida de sol era a mãe Maria, mostrando que o Apocalipse também fala do passado.
Ele os disciplinará com cetro e os destruirá como vasos de oleiro, diz o Salmo 2, versículo 9. Essa destruição com cetro, o que significa? Significa que Jesus destruirá o mal dentro de nós. Ele com cetro, ele destruirá o mal. E nós nos transformaremos de ímpios para gente boa. É o salmista profetizando a vitória do Cristo contra a coalizão dos ímpios nos tempos do juízo final. Jesus é o filho da mulher vestida de sol. Nós configuramos a mesma conclusão de Santo Agostinho e de São Bernardo. A mulher vestida de sol é Maria. Tudo faz parte do drama eterno da ascensão e queda dos seres humanos em sua peregrinação pelas moradas da casa do Pai, que são múltiplas, conforme Jesus disse. De um lado, serpente e companhia, do outro lado, o Cristo que será sempre vitorioso nos finalmente. De um lado, os maus, de outro lado, as pessoas que estão tentando melhorar-se. Como já dissemos, a queda e a ascensão se repete em cada final de ciclo, é julgada. Naqueles recuados tempos, o profeta João já percebia nuvens se adensando no futuro dos terráqueos, há 2000 anos atrás. Via a besta e os reis da terra guerrearem aquele que estava montado no cavalo. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, e eles foram lançados no tanque de fogo. Apocalipse 19, versículos 19 e 20. A imaginação popular poderá inventar centenas de apelidos para designar as forças do mal. Isto não importa. Uma só coisa é verdadeira: o espírito maligno é o próprio homem, no corpo ou fora dele. Todos nós somos Satanás quando praticamos o mal. Se eu esbofeteio alguém, o que eu sou? Está na cara. Quando o ciclo se fecha, o destino dos maus é o exílio e fim de papo. É o mesmo caso do final de ano letivo. Os reprovados amargam a repetição da oportunidade que eles perderam por não estudar. Eles são obrigados a recomeçar a experiência do Marco Zero, retratando experiências ocorridas em 3 planetas. Em único livro, é natural que o quadro não seja fácil de entender. Em todos os mundos, somente os melhores passarão no vestibular. Como pernilongos incomodativos, os obsessores sugerem rebeliões pelas orelhas dos repetentes. É a revolta. Não estudou, mas fica revoltado. É o começo do inferno. Se considerássemos a Terra como o único planeta habitado, não teríamos explicações para tantas represálias anunciadas pela Bíblia. As Escrituras anunciaram apenas o céu e o inferno e o purgatório. No caso de ser a Terra o único planeta, mas nós sabemos que não é. Aí a pergunta angustiada teria validade. Afinal, Deus não terá um diabicida mais eficiente para o pernilongo do mal? Quando aceitamos o nosso planeta como simples grão de areia, tudo fica mais fácil. O grãozinho de areia não representa quase nada em termos de universo. A explicação explode em nossa mente. Tudo se torna coerente quando a turma do mal é expulsa deste mundo e reaparece no outro. Afinal, o que morre, meus amigos, é o corpo. O espírito continua vivendo. É a consoladora doutrina do nosso Deus de amor que garante aprendizado eterno. A importância de planeta é medida pelo grau de cultura espiritual dos seus habitantes.
Por isso, quem se atrasa tem que sair. Por isso, os anjos maus são massacrados, acorrentados e seguem para as trevas exteriores, na linguagem simbólica da Bíblia. Todas estas palavras significam apenas uma coisa: transferência dos atrasados para que não perturbem os adiantados. Afinal, Jesus prometeu: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, versículo 5. O certo será colocarmos nossas barbas de molho, porque a justiça de Deus está chegando. No último capítulo da novela ocorrerá o acerto de contas. Para o tanque de fogo de um planeta estranho irão aqueles que não conseguiram aprender o ABC do amor. Lembremos que Pedro foi chamado de Satanás por Jesus. Diabo foi o apelido que Jesus deu a Judas. Quando o ímpio amaldiçoa o diabo, amaldiçoa a sua própria alma, diz Eclesiástico capítulo 21, versículo 30. Clareza maior é impossível. Quando reprovamos Satanás, de repente descobrimos que estamos censurando nós mesmos, a nossa própria alma, porque nós vivemos fazendo mal. Não são, portanto, os membros da turminha maligna que serão expulsos da terra ou amarrados por 1000 anos? Esses caras todos aí são figuras, nós em imensidade de figuras diferentes. Quem não se ajustar em qualquer morada da casa do Pai, será expulso delas. A paciência de Deus está se esgotando. O Apocalipse é inexorável. Na sequência do destino reservado aos ímpios fica o registro. E outros morreram à espada que saía da boca daquele que estava montado sobre o cavalo. E todas as aves se fartarão da carne deles. Apocalipse 19, versículo 21. Vejam que a nossa pregação vem publicando que a turminha do mal é feita de carne e osso. É gente nossa. Este texto confirma a nossa repetida afirmação: os abutres farão festa por ocasião do juízo final. Os urubus vão se fartar de alimento após a batalha de Armagedon. Mais uma coisa é preciso que se diga: toda a tradição inevitavelmente vem acompanhada de sofrimento. Jesus profetizou com riqueza de detalhes, apontando as tribulações reservadas ao nosso mundo. Antes da manhã radiosa, é inevitável a escuridão da noite. Antes que a criança nasça, a mulher sofrerá dores de parto. E neste parto, meus amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa, um jaz, e daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo voando como um avião a jato. E nunca esqueçam sexta-feira como nosso dia de encontro. Agora, a partir das 16 horas da sexta-feira, páginas da Bíblia e do Evangelho continuam sendo focalizadas aqui, sem algemas. Para a próxima sexta-feira já estamos elaborando outro tema em idênticos moldes. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Vastidão cósmica explica a Bíblia. Aquela espada que sai da boca do Cristo é o Evangelho do Deus eterno. Naquele momento de ajuste, o Evangelho será o terrível gabarito de separação do joio e do trigo. É por isso que ele é apontado como espada que emerge da boca de Jesus. É um símbolo. Ninguém imaginará a espada na guerra, a espada numa guerra saindo da boca do guerreiro. Isso é absurdo. Mas o símbolo mostra direitinho, porque é pelo Evangelho que nós seremos julgados.
Isto mostra a sabedoria de Deus. Vocês devem estar lembrados que no capítulo 11 de Apocalipse, o julgamento definiu o destino da raça adâmica, a raça de Adão e Eva. O texto é claro: chegou o tempo de serem julgados os mortos. Apocalipse 11, versículo 18. Aquele julgamento foi apenas um, dentre infinidade de outros, que já ocorreram e continuarão ocorrendo na vastidão do universo. Somente no capítulo 20, o Apocalipse atinge finalmente esse dia terrível de acerto de contas para os terráqueos. E vi cadeiras, e se assentaram sobre elas, e lhes foi dado o poder de julgar. Apocalipse 20, verso 4. Se elaborássemos em termos de apenas nosso mundo, surgiria o dilema: por que tantas repetições literariamente sem nenhuma explicação? Graças a Deus, tudo se esclarece pelas muitas moradas da casa do nosso Pai. A casa de meu Pai tem muitas moradas, como disse Jesus, e as lições continuam. Bem-aventurado o que tem parte na primeira ressurreição, Apocalipse 20, versículo 6. Desde que é citada como primeira ressurreição, é sinal que existe sequência de outras. Depois da primeira surgirá a segunda, a terceira e etc. Esses primeiros são benditos, porque já permanecerão tranquilos na terra prometida, prometida para os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Estes despertarão de imediato para a nova existência tranquila e feliz. E a turminha maligna, como sempre acontece nas transições planetárias, irá sofrer um percalço atrás do outro. Diz o texto que um anjo tomou o dragão, a serpente antiga, que é o diabo e Satanás, e os amarrou por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 2. Trocando essas palavras por algo compreensível, esclarecemos: os ímpios acordarão reencarnados num planeta estranho e hostil. E o Crispim dos Anjos nos faz uma pergunta: qual a explicação para esses 1000 anos amarrados? O X do enigma se encontra nas correntes com que o mal será amarrado. Raciocinem comigo, meus amigos. Os malvados da terra estão municiados de armas, aviões e ogivas nucleares, tanques e bombas. Essa bandidada aí está armada até os dentes. De repente Deus lhes tira tudo isto e os lança noutro mundo, nus, onde estarão em termos bélicos sem nenhuma possibilidade de agredir. Esta é a interpretação, meus amigos. É bem simples. Até as roupas que eles vestem terão que aprender a fabricar, porque lá não existe nem agulha, nem fio, nem coisa nenhuma. Eles têm que aprender tudo. Vocês acham que com tamanho trabalho eles terão tempo para acalentar perversidades, para ir lá no vizinho e afugentar a paz do vizinho? O interesse exclusivo daquela raça será a aquisição do almoço, do jantar e de um lugar para dormir, porque a coisa vai ser feia. A guerra vai permanecer em banho-maria durante 1000 anos. 1000 anos eles vão se ajustar ao terreno hostil. Eles vão se ajustar àquela vida agreste, àquela vida sem nenhum conforto. Essa é a interpretação de Apocalipse, de que Satanás estará amarrado por 1000 anos. O mal está, não é de Satanás, essa ideia de Satanás me enoja. É o mal que estará amarrado, seja com que nome for. As pedras não serão quebradas por explosões de dinamite, não.
Aquela gente terá que usar os braços, usar as mãos e quebrar o corpo em cima daquelas pedras. Ninguém gozará espaço para a maquinação do mal, por falta absoluta de disposição e de tempo. Todo o engenho e arte de outras vidas se aplicarão na sobrevivência deles. A consciência maldosa hibernará durante este milênio inteiro. Esta é a mensagem do livro das Revelações, quando nos fala desta imobilidade da turminha maligna. Com o tempo, todavia, os habitantes daquele mundo irão tomando consciência do seu poder e surgirão as nações. Os mais fortes dominarão os mais fracos, os mais espertos manipularão fortes e fracos. O mal retornará juntamente com as guerras. E o Apocalipse continua profetizando. Depois que os 1000 anos forem cumpridos, Satanás será desamarrado e seduzirá as nações. Elementar, meu caro Watson. Está lá em Apocalipse 20, versículo 7. Como todos os demais planetas, este também receberá o Cristo juiz, lá numa determinada altura. E haja juízo final. E o mar deu os seus mortos, e a morte e o inferno deram seus mortos, e se fez juízo de cada um deles, segundo suas obras. Não é como dizem certos pregadores por aí que está todo mundo salvo, não. Eles vão ser julgados pelas suas obras. Apocalipse 20, versículo 13. Outra vez os ímpios ficarão fora do banquete da salvação. Se repetirá o que aconteceu em Éden, se repetirá o que acontecerá na terra, e os ímpios outra vez vão entrar pelo cano. Aquele que se achou inscrito no livro da vida foi lançado no tanque de fogo. Aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi lançado no tanque de fogo. Naturalmente, aquele que está lá em Apocalipse 20, versículo 15. Esses que não estão inscritos, sabem por quê? Sabe por quê que eles não estão inscritos? Porque não realizaram obras dignas do Pai Celestial. Não realizaram obras que favorecessem os seus irmãos. Agrediram, mataram, estupraram, fizeram 1001 peripécia, e por isso vão eles também para o tanque de fogo, outra vez. Na parábola das 10 virgens, Jesus abordou este mesmo assunto. O Divino Mestre foi bem claro. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Ele não excluiu as 5 virgens loucas. Deu-lhes oportunidades renovadas de crescimento através de novas vidas em corpo na esteira dos milênios. Colocando-as na mesma panelinha das prudentes, Jesus garantiu salvação também para as 5 virgens insensatas. Deus é paciente. Ele espera pelo filho pródigo no alto da torre da sua misericórdia. Acreditamos ter esclarecido de maneira mais simples possível este problema do sobe e desce da turminha maligna. A Bíblia extrapola as dimensões do nosso pequeno mundo. O Evangelho de Jesus nos aponta o passado e o futuro. Todos nós somos peregrinos errantes, aprendizes eternos em busca da perfeição. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, meus amigos, a nossa gratidão, do fundo do coração agradecemos pela presença de vocês.
Que as bênçãos divinas desçam sobre todas as famílias, todas as pessoas. Bênçãos de paz, de harmonia, de prosperidade, de saúde, de alegria de viver, tudo de bom. Mas acima de tudo, meus amigos, amor no coração. Muito obrigado e boa noite.